Proximidade do Carnaval acende um alerta sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Entender os riscos e as consequências do sexo desprotegido, principalmente em situações de sexo casual, é essencial para a conscientização do problema. Esse é o tema do quadro Fala Doutor de hoje. O Dr. Lucas está aqui com a gente e ele vai nos orientar, né, sobre o assunto. O Dr. Lucas, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. E DST, doutora, a gente sempre fala, né, ouve falar muito assim, tem que cuidar com as doenças sexualmente transmissíveis. Mas às vezes fica uma coisa meio vaga, né? Que doenças são essas, doutora? Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite aqui de vocês. A gente veio dar um alerta para a população, né? Como tu falou, não é só um alerta nessa época, mas principalmente nessa época, isso é bacana de falar. Então, assim, quais são as principais doenças sexualmente transmissíveis? O HIV, assim, que é uma doença que ultimamente tem caído até no esquecimento das pessoas, as pessoas não têm mais se preocupado com ela. A sífilis é uma doença também. Porque avança o tratamento, daí Exatamente. As pessoas esquecem, né? A medicina cada dia mais está avançada e você acaba esquecendo. Inclusive, tem um dado bem importante que eu acho legal alertar. O aumento do número de DSTs, inclusive do HIV, em pacientes idosos, acima dos 50 anos. Isso é muito importante. Eles acham que eles estão imunes à doença, porque já passaram da certa idade, todo. Aí já, por exemplo, alguns têm vasectomia, as mulheres já não podem mais ter filho e acabam deixando de usar o preservativo. Então, isso é bem importante. Nessa época de carnaval, o pessoal tem mais acesso hoje a redes sociais, então as pessoas de mais idade estão entrando nesse mundo também, têm se relacionado mais e estão esquecendo de usar esse preservativo. Isso tem disseminado muito a doença. Então, o HIV é uma delas, a sífilis é uma delas, o HPV é uma doença que o pessoal esquece também. O HPV são aquelas verruguinhas que aparecem nas regiões genitais, às vezes até na boca, e isso causa câncer, as pessoas acabam esquecendo disso. Tem uma série de doenças, próprias infecções, as mulheres com candidíase, e candidíase em homem também, balanites. Então, tem uma série de doenças que essas DSTs podem ser evitadas com o simples uso do preservativo. E essas doenças, né, que nós estamos falando aqui, essas doenças sexualmente transmissíveis, a gente consegue identificar na pessoa, tipo, porque às vezes a pessoa olha assim, não, mas olha a carinha, né? Não, mas isso aí não tem nada, ou essa aí não tem nada, né? Tá tranquilo. Isso é um negócio bem legal de falar, né? A doença, dificilmente ela tem cara, cheiro, cor. Então, você olha, você não tem como saber. A maioria das doenças não tem. O HIV é uma doença, hoje, com tratamento extremamente silenciosa. Você não tem como dar o diagnóstico. Só se é uma pessoa que não trata, num estágio avançado. O HPV, às vezes, são lesões microscópicas, você acaba não enxergando. Então, você não enxerga, acha que está tudo certo, na hora da relação, não vou usar o preservativo, vai lá, usa, acaba pegando. A sífilis são feridas, né, na região genital, tanto do homem quanto da mulher. Às vezes é uma ferida interna na mulher, o homem não vê, tem a relação, acaba pegando. Então, nem toda doença vai aparecer, elas são silenciosas e tem uma consequência muito grande para a pessoa. E no caso, a sífilis, né? Que você falou que são feridinhas, né? Isto. Ela fica o tempo todo, é um período que ela se manifesta e depois se esconde, como é que é? A sífilis, ela tem um tempo até ela se manifestar. Então, ela fica no corpo, ela leva incubada, um tempinho, exatamente. Ela fica incubada, ela leva um tempo para aparecer e depois que ela aparece, se ela não for tratada, ela vai aumentando e vai passando até para outros lugares. Então, ela não chega a sumir e voltar. Se ela for tratada, ela some, mas se ela não for tratada, ela vai para outros lugares. Ela pode sair do pênis, faz uma sífilis secundária, vai para as mãos, pode chegar até no cérebro. Caramba! São doenças que não tratadas são muito graves. E uma coisa que é interessante alertar, as pessoas só falam em camisinha, tá? Existem outros tipos de relações de sexo oral, o próprio beijo, existem doenças que podem passar, às vezes a pessoa tem um corte na boca, vai ter sangramento, pode passar uma outra doença. Então, assim, todo mundo sabe, o carnaval é uma época de mais interação, mas assim, tomar um pouco de cuidado, tentar ver com quem tu tá saindo, sabe? São coisas que, pelo menos, ajudam nessa época a evitar esse tipo de coisa. E no caso do beijo, assim, existe alguma forma, assim, acho que é uma coisa que as pessoas daí devem pensar, mas aí o que eu faço? Não beija ou tem que conversar um pouco antes? O ideal seria isso? O ideal seria conhecer a pessoa. A gente entende que não é o normal do carnaval, mas assim, não existe uma forma de prevenção de doença de contato de via oral, né? Não vai ter uma camisinha oral, isso não tem como fazer isso fora de interação
oral, mas é tentar, na medida do possível, conhecer a pessoa e, se der, só se relacionar quando realmente tiver uma confiança, né? E o preservativo ainda é a única forma de proteção, assim, para essas doenças sexualmente transmissíveis? Ou tem algum outro tipo também de proteção, né? Além da camisinha, né? Que é a mais popular. Basicamente a camisinha. A camisinha previne 99,9% das doenças sexualmente transmissíveis. Então, usá-la é quase uma condição sine qua non nesse carnaval. O que você pode fazer são profilaxias com medicação para evitar, mas isso não é uma garantia. Então, não se faz. A gente acaba sugerindo mesmo o uso do preservativo em si e, como a gente acabou de conversar, tentar conhecer a pessoa antes de ter qualquer correlação, né? E no caso, o senhor mencionou a sífilis que vai se propagando para outras regiões do corpo, né? Ele pode passar por outras situações que não seja o sexo? Essas doenças sexualmente transmissíveis podem ser transmitidas por outras vias? Pode. Se, por exemplo, você tiver um contato com uma ferida da sífilis, mesmo que não seja na relação sexual, e você tiver um corte na sua mão, por exemplo, a pessoa está com uma sífilis, está com uma ferida, você tem um contato e você tem uma contiguidade que passe, você pode adquirir sim. Ou, por exemplo, um alimento que a pessoa deixou contaminado, você come, tudo isso pode gerar uma infecção também. E daí, então, a importância de ter cuidados, assim, com higiene. Cuidados gerais, higiene, exatamente. Então, isso aí também ajuda a prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. E uma dica aos homens, sempre nesse período que a gente sua mais, então, lavar bem, tomar banho e se secar bem. Isso é bem importante para evitar essa parte de fungos. O homem tem muito essa coisa de fazer as coisas rápido, ele toma um banho e já sai. Então, lava, se seca bem. Claro, a mulher também, mas a mulher é um pouco mais cuidadosa, né? Então, o homem se secar bem, isso ajuda a evitar algumas doenças, principalmente nesse nosso período aí de calor aí. Sim, muito porque calor. Fica mais abafar, bastante calor, né? Então, tá ótimo, doutor Lucas, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, né? E por todos esses esclarecimentos aí tão importantes. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite.